costuma atrasar. Foi só para poder alimentar as ferinhas. Então hoje a gente entra na tipologia do tabernáculo. Mas antes, pega o copo lá, filho. Mas antes, vou falar um pouquinho de novo de tipologia para poder sintonizar as meninas que estão chegando. Sejam bem-vindas. Parabéns por enfrentarem o frio e virem estudar a Bíblia conosco. O restante dos alunos tudo falaram que hoje não vinha porque está muito frio. Fique registrado. Tipologia. O que é tipologia? A tipologia é uma forma de análise bíblica, de interpretação bíblica, além das formas que existem do português. Por exemplo, quando a gente vai estudar a língua portuguesa, a gente estuda que existe metáfora, existe analogia, existe tantas outras figuras de linguagem, ironia e tantas outras coisas para a interpretação de texto. E tudo isso tem na Bíblia. Nós temos metáforas, temos ironias, tem muita coisa na Bíblia é ironia. É interessante vocês entenderem isso, porque, por exemplo, a hipérbole, que eu gosto muito, ainda utilizo bastante, gosto muito da hipérbole, amo a hipérbole. Mas uma das coisas da ironia, por exemplo, tem um trecho bíblico que agora não vou me recordar onde está escrito, mas depois eu procuro e mando para vocês. Que Deus ele fala assim, o meu povo pecou porque ele deu mandamentos ruins. Deus deu algum mandamento ruim? Não, é uma ironia. Deve ser, é ruim o mandamento, por isso que eles estão aí pecando, prostituindo, fazendo tudo que é errado. É uma ironia. Então a gente tem que ler a Bíblia não de forma somente literal. É uma das coisas que a gente aprendeu no módulo passado, que são as escolas de interpretação. Existiam aqueles que interpretavam que tudo era de forma literal, ou seja, de forma do jeito que está escrito vai ser, e tem outros que entendem que existem as alegorias, que é uma forma, que inclusive a tipologia está dentro da analogia, é uma forma que Deus tem de chegar até a nós, no nosso conhecimento, para tentar explicar as coisas divinas. Por exemplo, quando Jesus foi explicar sobre a fé, ele foi para a linguagem da agricultura, que era a linguagem que a maioria naquele tempo conhecia. Ele vem e fala, se quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, isso aí é natural para eles, porque a mostarda não Levi. A mostarda, ela crescia e ela cresce naquele lugar de forma assim muito, muito simples. Talvez se fosse hoje, Deus iria comparar com uma outra coisa que é normal para a gente ver. Não é a comparação correta em questão de tamanho, mas talvez ele falasse, a fé é como a manga, o que a manga a gente tem mangueiras em cada esquina, e no Nordeste então mais ainda. A fé é como um caju, lá é o que mais tem. Tem estradas cheias de caju. Então ele descia para uma linguagem que o povo daquela época ia entender. Por isso a gente vê Jesus falando sobre agricultura, sobre pescaria. Jesus ele falava sobre a limpeza da casa, o talento perdido, a ovelha perdida, o filho, porque tudo vinha dentro do que eles estavam vivendo para aquele momento. Por isso que é importante, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente também começar a estudar um pouco dos contextos históricos, porque a gente consegue entender. É que nem eu falei na quarta-feira da parábola das 10 virgens. Eu sempre falo aqui no estudo bíblico da parábola das 10 virgens. Existe ali uma mensagem histórica que quem não está por dentro, por exemplo, de como funciona um casamento judaico não vai entender a parábola das 10 virgens. Por que elas estavam esperando o noivo com lâmpadas? Estava chegando para as bodas é o casamento, já estava vindo para as bodas. Como é que é isso? Quem são as 10 virgens? Quem é a noiva? Porque conforme a gente for estudando, vocês vão ver que a noiva é um, Israel é outro, as 10 virgens é outro, que nem tudo na Bíblia que está escrito é para todos nós, tem coisas que é para Israel,
povo. Tem gente que já entende que Israel é Israel, virou todos nós todos somos Israel de Deus. Tem outra corrente teológica que entende que não, que tem coisas que vai ser para Israel mesmo, cidade, povo. Eu sou dessa corrente. Eu acredito que tem coisas que não é 100% tudo para nós, tem coisas que vai ser para eles. Eu não vou lembrar qual é a passagem que tem que falar sobre os gentios, do amor de Deus pelos gentios. Nós somos os gentios, né? Tem mais chá aqui, ó, vocês querem? Nós somos os gentios, né? Que foi alcançado, quer mais, Sarinha? Que foi alcançado pelo amor de Deus. Veio para os seus, os israelitas, e eles o recusaram. Mas isso. E isso tudo já estava previsto no Velho Testamento. Então, o que a gente vê? A gente vê o Velho Testamento muitas coisas sendo usadas a tipologia. Agora vamos entender o que é a tipologia. Dentro de toda a linguagem que falamos, metáfora. A hipérbole é legal falar da hipérbole. A hipérbole é aquela figura de linguagem que você dá um aumento muito maior às coisas, né? Salmistas gostavam muito de usar isso. Quando você lê Salmos, você fica assim, nossa, como é possível? Nossa, que dramático! Os salmistas, mas é porque é um livro poético, né? Então existe a licença poética e é um livro de canções. Então nas canções tudo é muito, né? O salmista vem e fala, chorei a noite inteira, minha cama inundou com as minhas lágrimas. Aí você fala, nossa, melhor do que... tem uma poesia maior do que muitos poetas por aí. Mas é essa a questão da figura de linguagem. Quem é que vai chorar para inundar uma cama? Mas o salmista, ele utiliza isso. Então é interessante a gente entender que na leitura bíblica a gente tem que aplicar também essas interpretações, porque se a gente levar tudo muito no literal, vai dar ruim. A gente vai ficar esperando um cavaleiro branco, em cima de um cavalo branco, a gente vai ficar olhando a abertura da Olimpíada e falar assim, agora veio o cavalo branco, em cima do cavalo branco, e é o Apocalipse, não é tão literal. É que nem o Olivia um dia me perguntou, mãe, existe dragão? Certamente eu acho que ele deve ter visto alguma coisa do Apocalipse. Aí na Bíblia existe dragão? Eu falei, não, menina, não existe não. Na Bíblia só tem o Leviatã tem mesmo, o dragão que sobe a besta, o dragão, né, lá no Apocalipse tal. Nossa, mãe, existe? Então e como vai ser? Só que ali ali é uma figura de linguagem, não é que vai surgir um dragão igual a gente vê nos filmes, que vai sair. Seria bacana se fosse, que a gente já teria assim logo um discernimento, né? A gente não precisaria interpretar, né? Nossa, é isso, Vral, foi, né? A mulher grávida, a gente veria ela mesma, se bem que já tem uma explicação, né? De cumprimento de parte do Apocalipse nessa questão da mulher grávida. Mas, voltemos. A tipologia, ela entra aqui, como um braço de interpretação. O que é a tipologia? É o estudo do tipo. O que é o estudo do tipo? O tipo, ele tem algumas regras para que a gente possa identificar que é um tipo. O tipo, ele vai falar de coisas futuras, mas não com claridade, não com toda a clareza. O tipo são sombras do que há de ser, sombras do que há de vir. Então, o Velho Testamento é cheio de tipos, cheio de sombras, é só uma silhueta, é só uma indicação. Eu vou usar, por exemplo, para ver se vocês, fica mais claro o entendimento, dentro da tipologia do tabernáculo. Lá na tipologia do tabernáculo, a gente vai falar mais para frente um pouco mais. Deus estipulou de que para que houvesse perdão dos pecados, um animal devia ser sacrificado e o seu sangue derramado. E o que é isso? É uma tipologia de Jesus. Então, o tipo, ele é uma sombra do que há de vir no futuro. E o futuro, o comprimento do tipo, se chama antítipo. Quando eu fui estudar isso, eu fiquei assim, não, tinha que ser ao contrário, né? Levi, presta atenção. O antítipo é o comprimento do tipo.
Eu achava que era o contrário, não. O antítipo é o antídoto, vai desfazer, né? Na nossa cabeça vem assim, não. O antítipo, ele é o cumprimento do tipo. Então, na Bíblia, quem é o antítipo de tudo? Jesus. Essa definição de antítipo, existe estudo teológico. Isso aqui é estudo teológico. Isso aqui é estudo teológico. Depois eu vou mandar uns 2 livros de tipologia e de tipologia do tabernáculo no grupo para vocês lerem, tá? Só não distribuem porque material da faculdade vem com o meu nome embaixo. Aí se mandar para muita gente, vai assim, a Vivian tá mandando. Aí vem com o meu nome, né? Mas vocês eu passo para vocês aprenderem. Mas vamos ver se a gente consegue ficar mais claro. O tipo, eu vou pegar aqui do rascunho que eu fiz. Na verdade, o professor deu, eu copiei, mudei um pouquinho. Vamos dar os créditos, né? Porque está registrado. Não é totalmente meu. O tipo, ele lembra o desenvolvimento de uma planta. Você vê a planta e você prevê o futuro. Por exemplo, um milho. Vou usar a banana. Você vê a bananeira, aí você sabe que aquela bananeira está dando folhas e daqui a pouco vai nascer a penca que vai dar bananas. E quantas bananas a gente ainda não sabe, mas a gente sabe que vai dar bananas. Então o tipo é isso, ele está prevendo o futuro. E o tipo não tem como ser inventado pelo homem, porque o homem não consegue manter uma história por muito tempo. Tem tipos na Bíblia que a gente vai ver que são mantidos há 3.000, 4.000 anos. Então o tipo ele só pode vir de Deus. Segunda regra, o tipo sempre vai ser algo humano. O tipo sempre vai ser algo humano. Ele nunca vai ser algo hipotético. O tipo sempre vai estar em algo humano. É uma história, é um acontecimento, é um objeto. Isso é o tipo, que vai nos remeter a Jesus Cristo. Ele independe todo tipo vai remeter a Jesus Cristo, independente dos personagens que vem acontecendo. É tudo sobre você. Tudo sobre Jesus. O tipo sempre vai remeter a Jesus. Por exemplo, vou dar um exemplo para ver se a gente fica mais claro. Abraão e Isaac. É um tipo clássico de Jesus. Abraão é o pai que está em busca de trazer uma remissão, uma obediência. Isaac é o pecador que precisa pagar e morrer por causa de seus pecados. E o carneiro, interessante nessa história, que não é cordeiro, é carneiro, a diferença, né? O carneiro, ele é novinho, ele é puro, sem mancha. O cordeiro, o carneiro, ele já é mais velho. Por isso que no sacrifício Deus não deu o cordeiro, porque o único cordeiro que tira o pecado do mundo é Jesus. Então, dentro desse tipo, ele já vem deixando claro de que não poderia ser um cordeiro para morrer naquele momento, porque o cordeiro que ia tirar o pecado do mundo seria entregue depois, mas seria um sacrifício para cobrir o pecado, né? Então a gente vê Abraão indo sacrificar o seu filho até a figura de Deus, o pecador que precisa morrer pelos seus pecados, mas aí Deus vem e fala, não mata, eu te dou um carneiro para morrer no lugar desse pecador, Jesus. E Isaac, ele vai figurando, inclusive, o percurso de Jesus ao sacrifício, porque a Bíblia fala que em nada ele reclamou. Isaac, em nada ele desobedeceu, né? E aí, mas o tipo, o que a gente tem que entender no tipo? O tipo não é a perfeição do antítipo, ele é uma sombra. Ele vai trazer informações, mas que vai ter que casar com vários outros para poder gerar um quebra-cabeça. É uma peça de um quebra-cabeça que vai precisar ser encaixado com vários outros, mas todos remetem a Jesus Cristo, ok? Cadê a pergunta? Lá vem. A pergunta é assim, Isaac, né? Abraão foi lá. Sim. Passar regra em Isaac, aí Deus falou não. Mas Tá ficando frio o chá, alguém quer? no sentido assim,
ele foi pegar o pecado? Não, ali Deus Não, mas ali tem a questão da outra história. A história aconteceu, mas o tipo é enxergado dessa maneira. Entendeu? Ali aí a história de Abraão, por que ele foi provado é uma outra coisa. Mas dentro da história a gente enxerga o tipo. Entendeu? Dentro do desenrolar da história, dentro do desenrolar de Moisés, por exemplo, dentro do desenrolar de Caim e Abel, existe um tipo. Independente do fato histórico. Existe um tipo. Qual o tipo que a gente enxerga dentro de Caim e Abel? O bem lutando contra o mal. Então a gente vê Caim se levantando para matar o bom. E aí a gente vai ver isso aumentando em proporção. Caim mata Abel. Depois a gente vai ver o povo de Israel, o faraó, escravizando o povo hebreu. Depois a gente vai ver lá na terra prometida, o povo lutando para poder se manter, porque todo mundo tinha ódio e queria matar o povo que estava em Canaã. Até a gente chegar em Jesus Cristo, onde sem ter qualquer tipo de pecado, foi morto. Então a gente vai vendo a guerra do bem contra o mal sendo inaugurado com o assassinato de Caim e Abel. E aí todo tipo vai percorrendo a história até chegar em Jesus Cristo. É incrível a Bíblia. Deixa eu ver, vamos ver mais. Deus é maravilhoso. Isso aqui é muito interessante. Olha um outro tipo que a gente encontra. O tipo ele é um símbolo estabelecido por Deus para prefigurar alguma coisa mais elevada no futuro, que é chamada de antítipo. Um símbolo da ressurreição no Velho Testamento. A eleição do sacerdote. E aí Moisés desce do monte e ele fala, Deus mandou eleger Arão. Aí a galera, porque é teu irmão. Não pode ser, vamos eleger quem vai ser. Moisés falou, tudo bem, vamos eleger quem vai ser. Pega todos os candidatos a sacerdote, quebra-se o vaso, um galho da amendoeira, e no dia seguinte, a amendoeira que florescer é o escolhido por Deus para ser o sacerdote. E a única amendoeira que floresceu foi a de Arão. Ali tem o quê? Um tipo da ressurreição. Porque é algo que foi tirado, o galho quando é tirado da árvore, o que acontece com ele? Ele morre, ele não está mais ligado à vida. E Jesus também foi tirado dessa vida, ele morreu. Só que ele voltou à vida na ressurreição. Então a amendoeira do sacerdote, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, a amendoeira do sacerdote Arão representa, o tipo da ressurreição de Jesus. E a gente vai entender por que Deus mandou guardar essa amendoeira que floresceu dentro da arca da aliança. Quais são os 3 componentes que estão dentro da arca da aliança? A amostra do maná, as tábuas dos 10 mandamentos e a vara da amendoeira de Arão. Ele usou sempre como cajado, não foi isso? Aqui não, ele guardou a vara, a vara ele guardou, tinha que estar guardado dentro da Arca da Aliança, Deus mandou. A Arca da Aliança é um tipo do nosso coração, uma representação do nosso coração. E dentro do nosso coração, o que nós temos que ter? O poder da ressurreição, a lei de Deus e o alimento diário. Aí você vai ver tudo se encaixando e tendo sentido. Por que na arca Deus mandou guardar os 3? Por que não mandou guardar mais coisas? Porque tudo é um tipo para nos indicar aquilo que Ele espera que nós tenhamos ou sejamos no futuro. Coisa linda, né? Tremendo. Aí continua. Deixa eu ver aqui. Tá. As 3 características do tipo, que sempre vai ser sombra dos bens vindouros, não tem delineamento claro, é símbolo que sempre será estabelecido por Deus, porque Ele acompanha através da história da humanidade. E 3, o tipo sempre vai apontar para o futuro, nunca é só sobre o presente, sempre vai apontar para o futuro. O tipo que já aconteceu está apontando para coisas do futuro que vai acontecer. Tem muitas coisas que já... Aliás, todo o tipo do Velho Testamento se resolveu em Jesus.
Porque ele fala, né, que ele veio. Quando ele sobe na cruz, qual é a palavra que ele fala? No final, ele expira e ele fala, a última palavra. Tetelestai. Está consumado. Consumado o quê? Toda a lei, todo o tipo, tudo que estava nas sombras, tudo que estava em oculto, agora foi revelado. Nós estamos numa época que é assim esplendorosa, porque tudo que eles antes viviam no tipo, a gente vive no antítipo. Tudo que eles faziam de sacrifícios, de festas, de punições, de penitências, tudo resolveu-se em Jesus. Por isso que a gente vê a igreja primitiva, por exemplo, eles não ficam mais celebrando aquelas festas que tinham que fazer no deserto, eles não têm mais sacrifícios no templo, eles não têm mais derramamento de sangue, eles não têm mais essa preocupação, porque Jesus disse, está consumado na cruz. O próprio Senhor usou, né, a vida dos apóstolos para trazer muitas informações do tipo, por que vocês estão em sacrifício? O último sacrifício já foi dado, ele foi feito, o nosso último sacerdote, né, o nosso sumo sacerdote, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha como João Batista tem uma revelação esplendorosa. Quando ele vê Jesus, ele fala, eis que este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque até aquela época, todos os sacrifícios que eles ofertavam no tabernáculo, era só para cobrir o pecado. Nenhum pagava, nenhum tirava. Mas João Batista aparece com uma revelação divina. Esse é o Cordeiro de Deus que agora não vai mais tampar, não vai mais varrer o pecado para debaixo do tapete. Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele nos purifica, né? E para a gente entender, inclusive essa fala de João Batista, é interessante a gente entender sobre o sacrifício. É uma das coisas que a gente vai falar hoje da primeira peça do tabernáculo, que é o altar do sacrifício, o altar do bronze, o altar do holocausto, o altar de sangue, tem todos esses nomes, né? Que é o primeiro altar. Felizmente, será que... Não dá. Mandar no celular de vocês a imagem? Será que eu salvei aqui? Eu salvei no computador. Mandar no grupo. Deixa eu colocar vocês duas no grupo. Você quer entrar no grupo, Sarinha, do curso bíblico? Você vai fazer com a gente o curso? Seja bem-vinda. Vamos firme, vamos firme. Deixa eu incluir aqui as meninas. Sara. Cadê, Sara, seu telefone aqui? Eu não coloquei tenda, que coisa. A sua foto está preto e branco com flash assim sem aparecer nada? Ah, então é você mesmo. Nayara. Luara. Eu não tenho nome. Certo, teu nome, né, filha? É Luara mesmo, né? Botar vocês no grupo. E eu vou mandar aqui para vocês. Ah, você não tá, filha? Vamos já colocar você. Bora ver se você está. Ô, Levi, abaixa isso aí. Uma curiosidade que eu não sei, como os judeus não aceitam Jesus como o Salvador deles, existem ainda sacrifícios entre os judeus? Não. Não, porque eles perderam o templo. Os sacrifícios só podem ser feitos no templo. Então, como foi perdido o templo, foi derrubado, não me lembro a época. Levi, pega o fone lá no carro. Não me lembro a época, mas acho que foi nos anos 70 que teve a guerra e derrubou-se o templo. Eles não podem mais sacrificar. Mas esse é um dos sinais do fim dos tempos. Quando o templo for reerguido e voltar a ter holocaustos. Aí você pode saber que Jesus já está para voltar, né? É uma das coisas que deixa o coração assim, por quê? Porque o povo de Israel abriu. O povo de Israel já estão com todos os utensílios prontos, já tem a novilha perfeita, pronta, sendo reproduzida, porque tem que ser perfeita, vermelha, sem uma mancha, sem um fio branco, tem que ser perfeita em perfeição. Já existe. A história do novilho, você já viu? Não? Já ouvi a história do novilho, já existe. Então, agora só falta o quê? O que os teólogos falam?
que agora só falta... Daí que alguns estudiosos dizem que vai saber quem é o anticristo, porque ele vai promover paz entre as nações e de uma forma pacífica aquele local onde foi o local do templo vai ser devolvido ao povo de Israel e vai reerguer-se um novo templo. E lá vai haver o primeiro sacrifício. Mas você acha que isso não está longe? Não dá para saber, não dá para saber. Justamente por causa dos muçulmanos ali. Não dá para saber. Cadê? Mas a chave do escritório? Tá lá no carro. Cadê? Não, bacia não. Então muitos... Eu sigo uma pastora que ela fala que nós já estamos... Teve uma irmã que começou a vir para o estudo, começou a ouvir sobre isso, ela levantou, foi embora, não voltou nunca mais. Por quê? Porque ela disse que não gosta de ouvir sobre isso, apocalipse de fim de tempo, que essas coisas dão muito medo e ela não queria ouvir sobre isso não. Ela foi embora. Mas tem uma pastora que eu sigo que ela é estudiosa desse assunto, né, de apocalipse, de fim dos tempos, e ela... nos seus estudos diz que nós já estamos no 46 minutos do segundo tempo, já é prorrogação, né? Se der tempo, a gente explica um pouquinho sobre essa questão da numerologia, que eu acho bem interessante, porque ela é muito, não sei nem se eu posso dar esse nome para não mistificar, né? Mas ela é muito aplicada. Quando a gente passa a estudar a questão dos números na Bíblia, ela é aplicada de capa a capa e você vai vendo como o negócio faz sentido. Mas depois vocês me lembrem para eu falar. Mandei aí no grupo. Aí a primeira imagem é do tabernáculo, como ele era feito. Então tem a parte de fora, que é chamada... Pegou? Que é chamada de átrio. Aí dentro da cobertura nós vamos ter o lugar santo, colunas, né, na frente, são 5 colunas, aí todos os panos, que mais para frente a gente vai falar sobre eles, os panos, aí o lugar santo, e aí depois tem mais colunas e o véu, por isso que fala assim, e o véu rasgou, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, porque ele fazia a separação entre o lugar santo e o santíssimo lugar, ou o santo dos santos. Deixa eu ver se eu pego aqui uma figura do tabernáculo por dentro, para vocês verem o santo dos santos, o santo lugar e o santo dos santos. Eu acho que essa aqui tá legal, dá para ver bacana. O santo lugar e o santo dos santos. Então, como é que funcionava? Fecha. Ele fecha sozinho. Como é que funcionava? Por que Deus ele estipulou a questão do sacrifício? Era um plano de Deus, porque a gente vai ver na Bíblia que Deus ele tem uma forma muito de ensinar através da visão. Lembra que eu falo para vocês que o adulto ele aprende melhor vendo, fazendo. Então, qual que era a intenção? Deus ele estipulou um sofrimento de derramamento de sangue aos animais para tentar fazer com que o ser humano não pecasse ao ver o sofrimento da outra pessoa. O que Deus estava querendo ensinar? Que toda vez que a gente peca, não é só a gente que peca que sofre, mas outras pessoas também sofrem com o nosso pecado, para tentar nos motivar a não pecar, porque uma vez que pecou, quando Deus ele chega e ele manda as leis, ele fala assim, ó, a alma que pecar, essa vai morrer. Só que se ele fosse matar todo mundo que pecava de forma assim, sem ter a oportunidade de se arrepender, ele ia ter que matar todo mundo e refazer a terra inúmeras vezes, porque infelizmente o homem ele é corrompido. Então ele fez um plano, eu quero salvar essa humanidade e para que eu possa salvar eu vou dar uma oportunidade de arrependimento. E nessa oportunidade de arrependimento, Deus estipulou que houvessem sacrifícios de animais
para que o homem, vendo o sofrimento do animal e o sangue derramado, ele não pecasse. Então, como é que funcionava o sacrifício? Conforme o poder aquisitivo, quanto mais tinha, maior tinha que ser a oferta. Então, quem entregava o boi, a vaca, era quem tinha muito dinheiro. Quem tinha menos, entregava a rolinha, a pomba, ou animais menores. Quem tinha menos, entregava a farinha. Quem tinha menos, ia lá e o sacerdote, olha, eu não tenho nada, sou paupérrimo, e o sacerdote reunia o resto de outros sacrifícios e se sacrificava por ele. Mas como é que funcionava, por exemplo, dos animais? A pessoa que ia lá, ia até o sacerdote, confessava o seu pecado, olha, pequei, trazia um animal que tinha que ser sem mancha, sem defeito, tinha que ter todo um cuidado com esse animal. Ele colocava no altar. O meu professor até brinca, né? Era como se fosse uma churrasqueira. Tem uma imagem do altar de bronze. Colocava no altar, colocava a mão na cabeça do animal. O sacerdote perguntava, você pecou? Ele dizia, eu pequei. Aí meio que o pecado era transferido ao animal. O sacerdote, junto com a pessoa, matava o animal. Recolhia o sangue e entrava para dentro do santo lugar. É o santo lugar, né? O santo lugar, o lugar santo. E a pessoa que tinha ajudado o sacrifício ia até a bacia de bronze e lavava as mãos. E o sacerdote entrava com o sangue até o lugar santo. Lá no lugar santo, ele tinha que colocar esse sangue sobre o altar do incenso, o altar de ouro. E aí uma coisa interessante, que para o lado de fora do tabernáculo, as peças eram de bronze, e do lado de dentro, as peças eram de ouro. Por quê? Porque quanto mais perto de Deus, melhor e mais nobre tinha que ser o material utilizado, porque estávamos falando da presença de Deus. E aí o sacerdote ia até esse local, acendia o incenso. Por que ele acendia o incenso? Porque o incenso, ele ajudava a cobrir o cheiro ruim do sangue, porque o sangue, ele fede, né? Ele dá cheiro ruim. E aí a gente já tem analogia com o pecado, porque o pecado também faz com que nós fiquemos, né, completamente sujos. O sangue, ele é muito sujo. Uma coisa interessante, você vê como Deus é justo, e ele sabe como o sangue é péssimo de ser manipulado, que o sacerdote, ele tinha, por ordem, né, de serviço dentro do tabernáculo, do ano todo, deixa eu ver se eu lembro, cerca de 20 dias só, ele trabalhava o ano inteiro. Porque ele não podia ter muito contato com o sangue, porque senão ele ficaria doente. Então Deus não deixava. Então havia assim, toda uma tribo, né, a família de Arão, junto com todos os seus outros filhos e a tribo, para poder fazer todo esse ordenamento lá no tabernáculo, para não colocar em risco a vida dos sacerdotes. Como Deus é justo, né? Aí, quando então terminava essa purificação do sangue, ele entrava até a Arca da Aliança, ele aspergia 7 vezes o sangue na arca, para poder, chamado de propiação. Por isso que ele fala, ele fez propiação por nossos pecados. Jesus não fala isso no Novo Testamento? Ele fez propiação por nossos pecados. É esse ato que o sacerdote ia até a Arca da Aliança e aspergia o sangue, né? Ou seja, o sangue tinha que ser aspergido sobre a Arca da Aliança. Representa o quê? O coração. O sangue do sacrifício sobre o coração purificava o pecado. Aí a pessoa podia ir para trás, porque ela sabia que seu pecado havia sido perdoado e havia sido purificado. Só que o negócio ficou tão feio, que as pessoas que tinham mais posses já iam até o tabernáculo e levavam N sacrifícios, dizendo, olha, sacerdote, eu vou pecar e eu já quero deixar aqui pago a minha penitência e a minha purificação. Vocês lembram de Jó? Jó fazia isso. Ele sacrificava animais com medo de seus filhos estarem pecando nas festas. Então ele já sacrificava antes, para que os pecados dos filhos não chegassem até os céus. Mas Jesus tinha validade. Aí escuta o que Deus falou, né? Em Isaías Deus fala o quê? Os sacrifícios que vocês estão fazendo me dão nojo. Mais vale o obedecer do que o
sacrificar, porque eles não estavam entendendo a razão do sacrifício. Eles não estavam entendendo o porquê que Deus tinha estipulado aquilo. Então Deus não estava, ele falou assim, eu não estou mais aceitando os sacrifícios de vocês. Para mim, em Isaías ele ainda fala pesado, né? Para mim os seus sacrifícios, não é essa não, filha, é outra chave, essa é a de casa. Para mim o sacrifício de vocês é como trapo de imundícia. Ele fala pro profeta, né? Através de Isaías. E o que é trapo de imundícia? Vocês sabem? Não sabem? Trapos de imundícia era porque naqueles dias da mulher não existia absorvente. Então elas usavam trapos de pano. Então sujava e aí tinha que enterrar fora do arraial. E ali eles chamavam de trapo de imundícia. Então o que Deus estava falando? O sacrifício de vocês para mim é pior do que isso. Eu não estou recebendo. Porque eles estavam utilizando de uma coisa que era para inibir o pecado, para justificar o pecado. E aí havia tanto derramamento de sangue de animais. E aí em todo o tempo Deus falava assim, eu não me agrado do sacrifício de vocês. Mas por que Deus que estipulou o sacrifício lá no deserto, é o Deus que fala que aqui não aceita? Porque o povo banalizou. O povo já não entendia mais o que era esse sacrifício. Então, para eles, não tinha problema nenhum ali, aquele pecado. Coisa séria, né? Mas vamos lá. Voltando aqui para a posição do tabernáculo. Abre aí. Já falei. O ser humano sempre querendo passar. Sempre. Tudo, né? Em tudo. Aí, ó, aqui, ó, abre aí o altar do holocausto. Ele era assim, né? Então aí se matava aí. Matava aqui. E queimava aqui, né? Queimava também. Aqui é a parte onde eles colocavam para queimar o sacrifício chamado de holocausto. O que é o sacrifício de holocausto? Era quando eles matavam em suportes que estavam assim ao lado, recolhiam sangue e o que ficava eles colocavam na bacia do holocausto, botava fogo e queimava tudo. Ali era a oferta maior que tinha, a mais nobre, porque dizia que aquela fumaça que subia queimada era subindo como em oferta para Deus, queimando o pecado, o fogo, né? E aí queimava-se todo o animal aqui. Inclusive, aí você vai ver, né? Depois a gente vai ver um pouquinho sobre isso. De toda a oferta, tinha uma parte que eles falavam que tinha que ser reservada ao sacerdote para que o sacerdote pudesse se alimentar. Então, ia sacrificar, o sacerdote tirava a melhor parte e o resto sacrificava a Deus. Só que os filhos de Eli, eles começaram a ultrapassar a parte que era devida, que eles podiam ficar. Então, a parte que tinha que queimar para Deus, eles queriam ficar todas para si. E aí Deus só olhando aquilo, os sacerdotes corrompidos, né? Faziam um cozido, eles tinham, como é que funcionava no cozido? O sacerdote podia pegar, era uma espécie como se fosse um garfo grandão, na minha cabeça, eu vejo como aquele espeto de churrasco, a minha cabeça, tá? Aí espetava e o que tirava era do sacerdote. Eles espetavam 1, 2, 3, 4, pegava tudo e não sobrava nada para que a pessoa ofertasse para Deus. E ali aí eles foram julgados, né? Eles queimavam fogo estranho. O que é queimar fogo estranho? Eles iam para dentro do santo lugar sem estarem purificados e queimavam incenso. Trazia fogo estranho na presença de Deus. Até que Deus ele veio e julgou. Coisa séria. Pelo menos eles não entraram no Santo dos Santos, né? Porque entrasse ali eles sabiam que caía fulminado. Mas iam até a porta do Santo dos Santos, até onde dava para levar bem contaminação. Bem atrevidos, eles levavam. E levavam prostituição para dentro do tabernáculo, na beira, ao redor. Porque o tabernáculo, onde que ficava a posição do tabernáculo? No meio do arraial.
O que é o arraial? O lugar onde eles acampavam. Então, o tabernáculo ficava bem no meio, que é a representação de onde Deus quer estar, no centro das nossas vidas. E aí ficava ao redor as tribos, norte, sul, leste, oeste, dividiam-se as tribos. Eu fiz até aqui um esbocinho, depois eu tiro uma foto e mando para vocês. De como funcionava aqui a divisão das tribos, norte, sul, leste, oeste, e aí eles ficavam divididinhos em volta do tabernáculo. Na frente do tabernáculo morava Moisés, Arão e os seus filhos, e aí em volta deles morava todo o restante. E aí a equipe, né, de Eli, lá com o sacerdote, levava o pessoal para a porta do tabernáculo para se prostituir. Se prostituíam e não tinham temor algum, porque até Deus executar a sua ira, ele vai dando várias oportunidades de arrependimento, né? Mas também quando executou, para eles era tarde demais. Voltando. Deus ainda age assim, né? Age. Só que tem gente que não enxerga. Ele ainda age assim. Ele dá várias oportunidades de arrependimento, de pedir perdão. Apesar de nós estarmos na época da graça, por isso que a gente não vê mais ninguém caindo com constância, morto ou queimado, ou a terra se abrindo, é difícil. Mas ele ainda continua agindo assim, né? Eu por exemplo, qual que é para destravar aqui, filho de Deus? Destrava aqui, filho de Deus, dá uma pausa. Quem quiser ouvir, que venha. Não, tem coisa que eu não gravo. Dentro dessa, eu só vou até aqui hoje, tá? Na bacia, no altar de bronze e na bacia. Mas dentro desse aqui a gente vai ver que nada do que Deus estipulou foi em vão e que Jesus veio e cumpriu tudo. Quer ver? Jesus, ele foi levado a julgamento a Pilatos, e Pilatos conversa com Jesus, analisa Jesus, e quando ele vai se reportar ao povo, ele fala o quê? Eu não achei nenhuma acusação contra este. Ou seja, era o Cordeiro sem mancha alguma, o Cordeiro perfeito. Aí quando todo mundo fala, crucifica, crucifica, Pilatos faz o quê? Pede uma bacia e lava as mãos. Tá certo que é uma remissão, a questão de não sou eu que estou julgando, estou lavando as minhas mãos para não estar aqui. Mas dentro da tipologia do tabernáculo a gente vê o quê? A pessoa entrava com o sacrifício, o sacerdote analisava que não tinha defeito algum e depois eles faziam a lavagem das mãos na bacia de bronze. E Pilatos lava as mãos. Aí Jesus é levado para o sacrifício. Lembra que para que houvesse a transferência do pecado, a pessoa tinha que colocar a mão na cabeça do sacrifício para ser sacrificado. Aí o que a humanidade fez através dos soldados? Uma coroa de espinhos, que precisou ser colocada na cabeça de Jesus. Então ele cumpriu todo o rito. Ele cumpriu todo o rito do sacrifício, da entrada do sacrifício no tabernáculo. A gente vê acontecendo. Até depois dos próximos passos que a gente vai entender quando a gente entrar dentro do tabernáculo, no santo lugar, a gente vai ver que a menorá, dentro do santo lugar, do lugar santo ou santo lugar, vai ter a menorá, a mesa dos pães da preposição, e o altar do holocausto, do incenso, todos de ouro. E aí depois vem o véu com a arca da aliança e os itens da arca da aliança, onde descia a glória de Deus, né? Então, até aqui na bacia de bronze, a gente vê que Jesus ele cumpriu. Dentro, a gente vai estudar semana que vem, dentro do tabernáculo, ele também segue todos os passos daquilo que fazia. Mas olha que coisa interessante, uma outra função do tabernáculo. Não sei se vocês já ouviram isso, mas o tabernáculo, ele foi dado todas as especificações a Moisés, quando ele estava lá no alto do monte, né? O tempo que ele ficou lá, ele recebeu não só a tábua dos 10 mandamentos, como também toda a especificação de como seria o tabernáculo. Só que ali o nosso Deus, estava ressignificando o tabernáculo. Por quê? Porque o tabernáculo já existia no Egito.
E olha onde é que ficava o tabernáculo. Ele ficava na antecâmara, de onde era depositado a urna dos faraós, dentro da pirâmide. Porque você sabe, Clarinha, que as pirâmides do Egito são sepulcros, onde eram sepultados os faraós, né? E lá dentro, antes da câmara onde colocava a urna, tinha um tabernáculo com os itens claros que dá lá dos egípcios, mas ali era sinal de morte. Por quê? Porque a pessoa que entrava, ou as pessoas que entravam para colocar a urna, não saíam. Eles entravam com a urna e ali eles eram tampados. E a missão deles era retratar toda a história de Faraó nas paredes da pirâmide. E aí eles ficavam lá, retratavam tudo e morriam junto com o Faraó. Eles não podiam sair. Então, na cultura dos egípcios, o tabernáculo era morte. Aí Deus vem trazendo aquilo que eles conhecem e ressignificando. Agora esse tabernáculo não é mais para a morte, agora é para a vida e perdão dos pecados. Para tentar ressignificar a cultura dos egípcios dentro do coração dos hebreus. É como Deus, ele é perfeito, né? E ele vai fazendo tudo, e ele vai pegando com toda aquela paciência para ensinar. Eu achei muito interessante esse detalhe. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Já falei. Já falei. Ok. Para a lição de hoje eu já falei tudo. Olha, 1 hora só de aulinha. Pode tirar umas dúvidas, né? Então tá bom. Deus abençoe, viu, pessoal? Vocês não vão tirar dúvidas.